Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né, dando continuidade à nossa aula remota aqui e desde já agradecer a todos vocês pela presença, pela participação e deixar mais uma vez firmado, né, que estamos aí caminhando para a nossa reta final, né, para os nossos finalmente, né, e desejar, eu sou muito grato por ter a oportunidade de poder estar fazendo parte da vida de vocês, tá bom? Vamos lá. Nessa nossa reta final, nós vamos aí começar falando aí sobre ressonância, SPECT, um pouco, né? Nós vamos fazer um apanhado, né? Uma, fazer uma, falar sobre a base, né, dessas especialidades aí, essas modalidades, né, da radiologia, né? E desde já quero que vocês, por favor, que vocês estejam sempre ligados, né? E dúvidas, entre em contato comigo, já tire as dúvidas para que nada passe batido, tudo bem? Então vamos lá, ressonância, né? SPECT, vamos ver os procedimentos aí e vamos dar continuidade. Vamos lá? Vamos lá. Ressonância magnética nuclear, né? Esse era o nome dado um tempo, né, alguns anos atrás, e hoje em dia nós chamamos somente ressonância, né, ressonância magnética, né, nuclear, tá? Ressonância magnética nuclear era foi um avanço gigantesco, né, no que diz respeito à radiologia, e que hoje nós temos aí como uma ferramenta assim fundamental para casos mais específicos, e evidenciando claramente assim estruturas, né, superfícies, estruturas moles, né, fazendo um paralelo, né, com a tomografia, onde a tomografia evidencia materiais mais duros, né, a ressonância ela vem para evidenciar materiais moles, né, o parênquima, né, as estruturas internas, né, para que toda todos os detalhes sejam evidentes, né? Tendo em vista que muitos, tendo em vista hoje o crescente avanço da tecnologia, nós temos imagens que mais parecem fotos, né, reais, assim, imagens nítidas a ponto de duvidarmos até da fidelidade, né, de que seja realmente de um paciente, né, de que não tenha sido uma montagem, né? Então vamos lá. Bom, vamos um pouquinho, vou ler para vocês, né, como é feito o estudo, né, da ressonância, né, no caso aí, é, vamos lá, como é feito esse estudo, tá? A ressonância, olha, para realizar um estudo, a pessoa fica posicionada dentro de um scanner, né, de medicina, de ressonância magnética, que forma no qual forma um forte campo magnético em torno de uma área a ser imagiada, tá? Na maioria das suas aplicações médicas, os prótons, no caso átomos de hidrogênio, em tecidos contendo moléculas de água, criando um sinal que é processado para formar uma imagem do corpo, tá? Então aí nós temos já algumas informações aí, né? Para realizar o estudo, fica posicionado, né? No caso, o scanner de uma forma tem um forte campo magnético, né? Como o próprio nome já diz, a ressonância ela magnética, né? Nós utilizamos campos magnéticos, um forte campo magnético, tá? Onde, né? No caso aí o nosso objeto de estudo, né? No caso que nós vamos aí excitar, que nós vamos mexer, estudar ali a movimentação, né, dos átomos de hidrogênio, né, no caso aí, por ser o hidrogênio um elemento simples, nós vamos falar logo mais, tá? Em tecidos com moléculas de água, né, lógico, porque nosso corpo, né, quase 75% do nosso corpo é composto de água, né? Então, e na água nós temos o que? Hidrogênio, né? E o hidrogênio, como está em abundância no nosso corpo, né?
eles criam um sinal que é processado para formar uma imagem do corpo. Primeiro, a energia do campo magnético oscilante temporariamente aplicada ao paciente na frequência de ressonância apropriada. Tá? Os átomos de hidrogênio citados emitem um sinal de radiofrequência que é medido, né, por uma bobina receptora. Tá? O sinal de rádio pode ser feito para codificar as informações de posição, variando o campo magnético principal usando bobinas de gradiente. Tá? Bobinas de gradiente, mais uma palavrinha que nós encontramos aqui, né? Bobinas de gradiente, né? Maravilha! Essas bobinas de gradiente aqui. À medida que essas bobinas são rapidamente ligadas e desligadas, elas criam um ruído repetitivo característico de uma varredura de ressonância magnética. Tá? O contraste entre diferentes tecidos é determinado pela taxa em que os átomos excitados retornam ao seu estado de equilíbrio. Os agentes de contraste, né, exógenos podem ser administrados em via intravenosa, oral ou intraarticular. Beleza? Então vamos lá. Nós vimos aqui, né, a princípio, né, no frigir dos ovos, essa parte aqui, essa literária aqui, da literatura aqui, que eu coloquei para vocês aqui, é basicamente o que acontece, né, o que o equipamento de ressonância magnética ele nos faz, nos traz, né, o que ele faz, tá? A energia do campo magnético, né, oscilante, né, temporariamente, ela é aplicada no paciente, tá? Por quê? Para excitar os átomos de hidrogênio, tudo bem? Os átomos de hidrogênio são excitados, né, em um sinal de radiofrequência. E o que é isso que vai fazer o quê? Que vai fazer a ressonância, que vai ressonar, né? E à medida que essas bobinas, né, receptoras, né, são impulsionadas, os gradientes eles são ligados e desligados, que são, na verdade, que eu vou dizer mais adiante para vocês, nós vamos falar o que são os gradientes, tá? Eles são ligados e desligados, formando o quê? Oscilações que, na verdade, nós vamos fazer com que os átomos de hidrogênio, no caso, que eles têm um movimento característico, que nós vamos falar a seguir, eles nos deem uma resposta com liberação do quê? De energia. E essa liberação de energia nós chamamos de ressonância, tudo bem? E isso vai ressonar e vai ser captado pelos detectores e transformado, obviamente, isso em uma imagem, tudo bem? Os agentes de contraste exógenos, ou seja, aqueles agentes, os agentes de contraste são administrados, né? Pode ser administrado intravenosa, oral ou intraarticular. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Maravilha, vamos lá. Bom, os principais componentes de um scanner de ressonância são o ímã, né, principal, que realiza, no caso, que polariza, né, a amostra, no caso, o paciente, no caso ali que é o objeto, né, a pessoa ali que está ali, nosso cliente paciente, as bobinas, né, de compensação para corrigir a não homogeneidade do campo magnético principal, tá? E o sistema de gradiente, que é usado para localizar o sinal de ressonância magnética, e o sistema de radiofrequência, tudo bem? O que excita a amostra, né, e detecta o sinal de ressonância magnética resultante. Ele vai detectar isso, essa detecção resulta o quê? No nossa imagem, nosso processo, nosso objeto final, tá? Nosso produto final. Então, no caso aí, todo o sistema é controlado por um ou mais computadores, tudo bem? A ressonância requer um campo magnético que seja forte e uniforme, tudo bem? A força do campo magnético, né, do ímã, né, no caso aí, é medida em teslas, tudo bem? Teslas, no caso, Tesla, ele foi o precursor, né, que a humanidade medida e que foi o precursor, o pai, né, da ressonância, né, do magnetismo, né? Ele que fez com que grande parte de todas das coisas que nós temos hoje aqui no nosso dia a dia, né,
se tornasse possível, se tornasse viável, né? No caso, vamos colocar ali, por exemplo, tá? No caso aí a ressonância, no caso o uso do magnetismo, nós temos as comunicações, né? No caso nossas wireless, né? Que nós temos aí o controle remoto, né? Micro-ondas, né? Que vocês usam, todas as pessoas, a maioria das pessoas tem nas suas casas, né? A energia, né? No caso a nossa energia elétrica aí, de corrente alternada, né? Então, tudo isso graças a Tesla, tudo bem? Ele não teve, né? No caso aí nós temos uma, posso até colocar posso não, irei colocar para vocês aí um vídeo a respeito da história do Tesla, né? A história, tem vários vídeos na internet, né? Vou colocar um que ele demonstra o quão grande era a sua genialidade, né? E o quão ele foi ridicularizado, né? Por muitas vezes por conta dos grandes, né, que viram que a sua tecnologia iria ofuscar, né, a crescente onda, né, no caso aí de a crescente onda do petróleo, né, e das outras tecnologias mais caras, tudo bem? Então vamos lá. O Tesla, e enquanto a maioria dos sistemas operam em 1.1.5 Tesla, sistemas comerciais são disponíveis de 0.2, né? 0.2 e 7 Tesla, tudo bem? Muito potente, 7 Tesla. A maioria dos ímãs clínicos são ímãs supercondutores, tudo bem? Que requerem o que? Hélio líquido, tudo bem? Para poder o que? Manter o que? Os supercondutores, tudo bem? Tanto é que, falando para vocês, né? Os ímãs, né? Os equipamentos de ressonância, né? Eles têm uma... A partir do momento que eles são ligados, né? Eles são instalados, eles vão estar a todo momento, né, criando atração, né? Então toda a área, né, no caso aí, ela deve ser o que? Protegida, né, livre, né, de objetos metálicos para que não ocorra qualquer tipo de acidente, né? Pois eu também vou mostrar para vocês uma série de testes com ressonância, né, com equipamentos de controle de qualidade, né, e cuidados no trabalho, né, o que pode gerar um mau uso, né, desses equipamentos ou caso ser negligente, né, por imperícia, né. Vamos lá. As intensidades de campo são mais baixas e podem ser alcançadas com ímãs permanentes, que são frequentemente usados em scanners, né, de ressonância abertos, né? Nós temos o nosso modelo fechado, né, que é o formato de rosquinha, e também nós temos os nossos modelos abertos, pouco utilizados aqui no nosso meio, tá? Para pacientes claustrofóbicos, tá? Recentemente, a ressonância magnética foi demonstrada também em campos ultra baixos, tá? Ou seja, na faixa de microtesla a militesla, onde a qualidade do sinal onde a qualidade do sinal suficiente é possível por pré-polarização na ordem de 10 a 100 militesla, tudo bem? E medindo campos de precessão de Larmor em cerca de 100 microtesla, né? Com dispositivos de interferência quântica, supercondutores altamente sensíveis. O que aconteceu aqui, tá? Traduzindo para vocês, né? Que recentemente, né? Eles conseguiram, né? Eles começaram a desenvolver, né? Começaram a colocar em prática, né? Equipamentos de ressonância com baixo índice, né, com baixo campo magnético, tá? Na ordem de micro a militesla. Então, não são tão potentes quanto os de 1.5 até 7 teslas, né? Mas são com uma quantidade, né, um campo, uma força bem menor, porém com uma qualidade igual, né, ou melhor, dependendo da superfície daquilo que está sendo imagiado. Tudo bem até aqui? Beleza, então, vamos lá. Bom,
Esse aqui, galera, Nikola Tesla, né? Ele descobriu o campo magnético rotativo em 1882, né? Em Budapeste, na Hungria, né? E Tesla morreu bem velho e solitário num quarto de hotel, né? Em Nova York, né? Em 1943, aos 86 anos, tá? Aqui é uma imagem dele quando jovem, né? E aqui é uma reprodução, né, no caso aqui, de como era o laboratório dele, né? Aqui ele tinha uma bobina, né, no caso aqui, que produzia, né, raios, produzia energia, né? E a comunidade científica até então, né, ficava abismada, né, que como um homem, né, como ele tirava energia, né, sem sobrecarregar, né, no caso as redes e tudo mais. Na verdade, ele fazia o quê? Ele impulsionava, né, ele usava o campo magnético, né, para para produzir mais energia, né? Então essa imagem retrata mesmo. Ele tinha as bobinas, né? Que eram o quê? Que saíam faíscas e raios e ele ficava aqui, né? A todo momento, em alguns momentos, né? Isso é um momento bem retratado. Ele ficava ali dentro, né? E ficava sentado e escrevendo, então simplesmente pensando, né? Uma das coisas que eram características do Tesla, né, que o mesmo ele não ele fazia anotações, porém ele dizia que todas as ideias, né, todas os mapas, todos os projetos estavam dentro da cabeça dele, né? Tanto é que todos os inventos, né, aquilo que ele colocou no papel, né, tudo foi confiscado, né? E até hoje é guardado as 7 chaves pelas grandes empresas e pelo governo norte-americano, tá? Para vocês verem, né? Depois nós podemos abrir até, né, depois que vocês assistirem essa primeira parte da aula, se vocês quiserem, nós podemos abrir, né, uma sala de bate-papo falando justamente sobre as novas tecnologias já existentes, né, e as tecnologias do futuro que vocês acham sobre, que vocês pensam sobre isso, tudo bem? Vamos seguir, vamos lá. Bom, uma breve introdução, né, sobre o magnetismo, né, porque o magnetismo, né, ele tem a sua origem, né, no caso aí a saber que como apareceu, né, nós temos datações, né, de até no caso 500 a mais de 500, de 5 mil anos, né? Então, há mais de 5 mil anos, um imperador chinês chamado Hongqi, né, no caso, tinha uma estatueta preta, né, em forma de mulher, montada sobre um pivô na frente de uma carruagem. Não importava, né, onde a direção em que a carruagem estivesse indo, a estátua apontava sempre para o sul. Essa informação é do Robson Phantom, tá? O que acontecia? Essa estátua, né? Essa estátua é uma estátua magnética, né? De magnetita, né? No caso aí, acredito que tenha sido. E no caso, ela servia como uma espécie, né? No caso de uma bússola, né? Então o polo, né? O polo, ela apontava sempre para o sul. Nós sabemos quando nós temos um polo positivo e outro negativo, no caso de uma bússola, né? O polo sempre vai apontar sempre para o sul, a partezinha vermelha, né? No caso aí, que nós conseguimos nos orientar, tá? Isso é uma, é um, é um dado que nós temos aí, às vezes nós não nos damos conta, né? Mas está aí, tá? O magnetismo ele está presente desde quando a Terra é Terra, desde os primórdios, tudo bem? E ele é presente aí, né, em tudo que existe, né, na Terra, tudo, os planetas e tudo mais são compostos, né? Existe os campos magnéticos, né, que fazem com que haja o que? Um equilíbrio, né? Um determinado equilíbrio. Vamos lá. Bom, aqui eu coloquei para vocês aí um elemento, a forma, né, só para recordar, né, que nós temos aí o, a,
a estrutura do átomo, né? No caso aí nós temos os núcleos, né? Que são compostos por prótons e por nêutrons, né? E os elétrons, né? Que compõem a eletrosfera, tá? Só para vocês terem uma ideia, porque nós vamos falar do hidrogênio, tá bom? Vamos lá. Bom, o objeto de estudo, né? No caso, aquela máquina imensa, né? Ela é o que? Ela é feita para quê? Para detectar o que? A movimentação do hidrogênio. E por que o hidrogênio? Tá? Uma coisa que nós falamos no início da aula era porque o hidrogênio ele é abundante, né? Ele é abundante na, no corpo, né? Nosso corpo é composto por 75% de água e, consequentemente, de hidrogênio, tá? Que é a fórmula da água, H2O, né? Então, de acordo com, com o estudo, nós vemos que de todos os átomos, né, o hidrogênio é o mais simples, pois ele possui apenas um próton, e ele é o mais importante átomo para a ressonância magnética. Sobretudo porque em humanos ele corresponde a mais de 2/3. Quanto? 2 mais de 2/3. Guardem esse número, tudo bem? De átomos encontrados em nosso corpo. Além de sua abundância nos sistemas biológicos, o hidrogênio é altamente o que? Magnético, o que o torna extremamente sensível à ressonância. Tá? Outros núcleos também podem gerar imagens de ressonância, mas, porém, possuem imagens mais pobres comparadas ao hidrogênio. Tá? Agora eu posso até falar para vocês, vamos fazer uma comparação. Tá? Aqui, olha, esse é um esqueminha do que é o hidrogênio, né? Só tem um próton aí, tá? No caso aí. E o hidrogênio, ele não, ele tem, né? No caso, na sua formação aqui, ele só tem somente um próton, né? No caso. E no caso, na sua camada, ele tem somente um elétron também. No caso, se eu precisar, vocês acham que o campo magnético ele faria mais ou menos força, né? Se aqui tivessem mais prótons, mais elétrons, fosse um átomo mais cheio, mais pesado, né? O que aconteceria? Ele faria muito mais força. No caso do hidrogênio, não. O hidrogênio ele é mais simples, tá? E por isso ele é muito mais, por ser abundante, também, isso é uma característica principal. Ele é mais fácil, ele é mais leve, ele é mais simples na sua composição. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, e sendo assim, as propriedades magnéticas do átomo são essas, né? O núcleo do átomo de hidrogênio é formado por um próton, né? Que é uma pequena partícula positivamente carregada, associada a um número, a um momento angular, que no caso aqui, que nós chamamos de spin, tá? Momento angular, ele é formado por um próton, tá? Que é uma pequena partícula positivamente, tudo bem, carregada e associada a um momento angular, tá? Como se chama esse momento angular? Spin, tá? Nós vamos falar sobre ele já já. A situação representada leva à formação de uma estrutura imaginária, tudo bem, semelhante a uma barra magnética com dois polos, tudo bem, orientados, um norte e um sul, tudo bem? Tudo bem? Uma barra com um norte, tudo bem? E um sul, tá? Beleza? Todos os núcleos têm essa propriedade. Então, todos os núcleos de hidrogênio eles têm essa propriedade. Então, vamos lá. Cada pontinho, cada átomo de hidrogênio tem essa propriedade. E todos eles têm um norte e um sul, tá bom? Pensemos, então, nos átomos com setas apontando em uma direção. Então, todos os átomos, vamos imaginar os átomos como bolinhas, tudo bem? Várias, centenas de milhares de bolinhas, tá? Com setas apontando em uma direção. Pode ser aleatório ou não, tá? Apontando uma direção. Na ausência do campo magnético,
essas setas estarão apontando aleatoriamente no espaço. Tudo bem? Então vamos lá. Na ausência de um campo magnético principal, algo que excite esse campo magnético, tudo bem? Esses átomos, eles vão estar, cada pontinho desse vai estar apontando por um lado diferente, tudo bem? Beleza? Estarão em sua posição de neutralidade, né? Estarão girando, né? No caso do spin, spin quer dizer girar, né? Rotacionar. Cada um estará em uma posição aleatória, cada um com pensar um para a direita, outro para a esquerda, outro para cima, outro para baixo, beleza? Assim, aleatoriamente no espaço, beleza? Vamos lá. Bom, lembram do que nós acabamos de falar? Essa representação aqui, tá? Cada átomo, né, de hidrogênio aqui está na ausência do campo magnético, né, estará o quê? Cada um numa posição diferente, tudo bem? Vamos lá. Sendo assim, quando eu aplico um campo magnético externo, no caso do meu equipamento de ressonância, né, eu vou criar o que? Um estado de excitação, que nós vamos falar logo a seguir. Mas antes nós vamos falar sobre o princípio do magnetismo, tá bom? Então vamos lá. A ressonância magnética é um estudo espectroscópico, né, das propriedades magnéticas do núcleo do átomo, tá? Os prótons e nêutrons de um núcleo têm um campo magnético associado ao seu spin. No caso aqui, esse spin aqui é o seu momento, né, momento angular, que no caso aqui cada um gira, né? Está girando no seu momento, né? No seu momento no espaço ali, tudo bem? E a distribuição de carga, tá bom? Beleza? Vamos lá. Bom, o spin. O que é o spin, tá? O spin é uma propriedade fundamental da natureza, assim como a carga elétrica e a massa, né? E são atribuídos ao spin números quânticos múltiplos de meio, tá? Positivo ou negativo. Prótons e elétrons e nêutrons possuem spin. Na ressonância magnética, o que importa é o que? É o spin do núcleo, tudo bem? Então, galera, o spin, na verdade, é o que? Uma propriedade fundamental da natureza, tá? Todos os átomos, né, eles possuem, né, o seu momento, né, possuem spin. E o que na ressonância magnética importa é esse momento, né, esse momento angular aí, onde cada átomo vai estar o quê? Vai estar girando, né? Vai estar no seu momento angular ali, mas só que com a presença do quê? De um campo magnético que vai fazer com que esse núcleo, esse átomo, ele nos dê uma resposta em forma do que? De ressonância, tá? Essa energia, no caso dessa ressonância, a radiofrequência e essa ressonância, que vai ser captada pelo equipamento, né, e vai ser transformada em imagem, tudo bem? Dependendo da resposta energética de cada átomo, ou da coleção desses átomos, né, desse conjunto, eu vou ter o que? Uma resposta, né, de ressonância, né, que será transformada em imagem, e eu vou ter uma imagem característica do momento angular, no caso do spin, dessa parte tecidual, desse tecido, desse membro, dessa porção. Tudo bem até aqui? Beleza? E esse é o momento, no caso aqui, nesse caso é o spin, tá? Aqui nós temos o nosso núcleo aqui, no caso aqui, e ele está fazendo o que? O movimento de spin, tá? Aqui as setas de orientação, tá? No caso aqui, nós podemos colocar, né, exemplificar como sendo, no caso, o campo principal, onde ele está oscilando na direção desse campo mais forte, tá? Por isso que ele está para cima, e os outros campos, e os outros pontos de orientação aí, tá? Maravilha? Vamos lá. Bom, das propriedades magnéticas, nós podemos dizer o quê? Que o magnetismo
é uma propriedade fundamental da matéria causada pela movimentação de cargas, geralmente elétrons. Beleza? As propriedades magnéticas da matéria resultam da organização e movimentação de elétrons em um randômico, tudo bem, e não randômico alinhamento de domínios magnéticos, tá? Átomos e moléculas têm elétrons orbitais, né? No caso, os átomos e moléculas, no caso, os átomos têm elétrons orbitais, os quais, né, podem ser emparelhados, né, em um número igual de elétrons e campos. Eles podem ser emparelhados, perdão, podem ser emparelhados, onde um número igual de elétrons cancela o campo magnético, ou não, emparelhados, o campo magnético ele é presente, tudo bem? Então vamos lá. Bom, muitos materiais, né, não exibem o que é o caso propriedades magnéticas, tá? Porém, uma exceção é o magneto permanente, onde os domínios individuais são alinhados, né, em uma direção, tá? A susceptibilidade, ou seja, a sua afinidade magnética, descreve a extensão com os materiais, com que os materiais sejam magnetizados na presença de um campo magnético, tá? O exemplo do ferro, né? O ferro ele é um magnético, né? Ele é um ferro magnético, né? Então, por isso ele é atraído facilmente de acordo com suas propriedades, né? Do seu material. Ele é atraído pelo campo magnético. A magnetização induzida interna pode se opor a um campo magnético externo, né? E se perder a magnetização local. Por outro lado, a magnetização interna pode ser na mesma direção do campo magnético aplicado e aumenta o campo magnético local. Então, temos alguns casos aqui. A magnetização induzida interna pode se opor ao magnetismo externo, no caso aí, e se opor à magnetização local. Tá? Então, no caso, ela vai se neutralizar ali. Por outro lado, a magnetização interna pode ser na mesma direção, no caso aí, do campo magnético aplicado e aumentar, ela vai seguir na direção do campo magnético local, no caso aplicado aí, tudo bem? Maravilha. Sendo assim, nós vamos chegar aqui na susceptibilidade, no caso aqui, magnética, tá? Eu vou chegar aqui e nós temos tendo em vista três tipos, né? No caso de susceptibilidade ou afinidade magnética, tá? Vamos lá. Essa susceptibilidade nós vemos em tudo que nos rodeia aqui. Se vocês olharem agora em volta de vocês aí, vocês verão aí ó, uma moeda, um pedaço de madeira, o seu celular, uma caixa de papelão, uma cortina, um sapato, uma embalagem, uma caixa de leite, ou seja, qualquer coisa, tudo bem? Cada material, né, cada objeto é composto por determinados tipos de materiais. E cada material, né, por sua vez, tem a sua, cada material tem sua susceptibilidade, que é magnética. Bem? Um exemplo, se eu pegar um ímã e colocar na direção de uma moeda, o que vai acontecer? Se eu chegar perto dela, o que vai acontecer? Ela vai ser atraída. Por outro lado, se eu tiver uma caixa de papelão, ela não vai ser atraída pelo campo magnético. Por sua vez, se eu tiver alguma outra coisa que tenha seja um composto ferromagnético, mas não na sua totalidade, ela pode se tornar excitada, ela pode ter uma certa atração, mas não ao ponto de ser atraída. Então vamos ver nesses três pontos aí, tudo bem? Começando pelos diamagnéticos, tá? Os diamagnéticos eles têm a susceptibilidade negativa e se opõem ao campo magnético. Exemplo externo aplicado, né? Exemplo aqui nós temos o cálcio, a água e a maioria dos materiais orgânicos, né? Matéria orgânica, ela não é atraída por campo magnético, né? Senão, que seria de nós, né? No caso aí, nós seríamos atraídos por campo magnético, né? Nós temos os paramagnéticos, que têm a susceptibilidade positiva e aumentam o campo magnético local, porém não possuem um campo magnético mensurável, muito grande. Bem? Exemplo, no caso aí, o oxigênio, produtos degradados do sangue
e agentes de contraste, como gadolino, tudo bem? Eles não são atraídos a ponto de tirá-los do seu lugar, mas eles recebem o quê? Eles recebem uma certa excitação, no caso aí, tudo bem? E nós temos aí os ferromagnéticos, que são materiais super paramagnéticos que podem exibir magnetismo próprio. Em muitos casos, no caso aqui, exemplo, o ferro, o cobalto e o níquel, tudo bem? Eles podem, né, eles exibem, né, essa propriedade, né, de até exibir um magnetismo próprio em muitos casos, tudo bem? Então, pessoal, eu vou ficar aqui com essa primeira parte, tá? Falo para vocês que, no primeiro momento aí, quero que vocês vejam, revejam, assistam essa aula, tá? E tirem suas dúvidas, né? E as perguntas que eu fiz durante essa aula aí, quero que vocês me respondam, né? No nosso canal do WhatsApp aí, que nós estarei aí à disposição, tudo bem? A todos gostaria de desejar uma boa noite e que vocês estejam aí na proteção de Deus aí. E lembrando, acima de tudo, qualquer dúvida, né, dúvidas, por favor, tá? Entre em contato, né, comigo através dos nossos canais para que toda dúvida seja tirada, tudo bem? Beleza, pessoal? Desde já quero agradecer, um grande abraço. Fui, beleza? Até mais, tchau, tchau.